reprise do canal do YouTube, sejam todos bem-vindos. Mentor Ricardo Pacheco Imperium por aqui. Bom, já vamos ver aqui se está tudo ok, nossa live, nosso portal da sua verdadeira realidade. Também tem que avisar nos grupos aqui, estamos ao vivo. Muito bem, avisando. Sejam todos bem-vindos, você já vai curtindo esse portal. Você está no portal. Sejam todos bem-vindos no portal da sua verdadeira realidade. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos bater um papo aqui sobre a mentalidade, sobre lei da atração, a maior mentira da lei da atração que te contam, né? A mentira da lei da atração que ninguém te contou, né? Já falei sobre esse assunto, eu trago várias vezes o mesmo assunto. Por quê? Porque, como eu estava falando agora na turma da escola quântica, né? Antes de entrar aqui, que as pessoas querem os resultados rápido, querem ver videozinhos, mas não entendem como que funciona o universo, não entendem como funciona o universo, não entendem como funcionam as leis, não entendem como funciona o mundo invisível. A pessoa quer resultado rápido, todos querem resultados rápidos, mas você precisa entender o mundo invisível. Você ainda está num nível de que você ainda quer ver, tocar nas coisas, ver para crer, e não é desta forma. Vera Fernandes, boa noite, Vera, diretamente de... a Vera mora em... esqueci, Vera, perdoe-me, Vera, me fugiu agora onde a Vera mora. Londres, perdão, Vera. Vera Fernandes, boa noite, tá curtindo já, chegou curtindo, de Londres, diretamente de Londres, isto. Sejam todos bem-vindos. Então, boa noite, Rose. A Rose também tá aí, ó. Então, já vamos curtindo, dando aquele tap-tap na telinha, que mostra para o algoritmo, mostra para o universo que você é grato. Olha que interessante, gente, e essa parte também de você curtir. A Miriam Fernandes também, de você curtir, é uma coisa que uma vez eu assistia vídeos, né? Vídeos de estudos, e ficava horas e horas assistindo vídeos de estudo, né? Em outros canais, o YouTube e tal. E aí, eu recebia a resposta do universo assim, quando eu assistia todo o vídeo eu não curtia. E aí, a resposta do universo diz assim: como que você quer que as pessoas curtam você, seus vídeos? Como que você quer receber coisas para se sentir grato se você não é grato? Assistiu 1 hora, 2 horas de aula. Cida Carvalho, boa noite, mentora. Cida acabou de vir dar aula comigo. Então, como que você não é grato? A Edi, boa noite também. É só você curtir. É só você curtir. Você mostra não só para o algoritmo, não mostra só para o criador, mas você está mostrando para o universo que você é grato. Você é grato pelo conteúdo que você está recebendo. Né? Você estava falando na gratidão, Edi. Eu estava falando na aula para Cida, né, da escola quântica, que sobre, né, você ser grato. Você tem que ser grato pela sua vida, você tem que ser grato o tempo todo. Gratidão, gente, não é só falar como se estivesse meditando e sou grato. Não, você tem que ser grato verdadeiramente, tem que vir do seu coração. Então você tem que ser grato. Por exemplo, eu estava falando na live para Cida aqui. Boa noite a Bruna Souza, a Bruna faz parte da equipe, a Bárbara Silvestre, boa noite, Bárbara. Que no final de todas as minhas lives eu falo um exercício tão poderoso, e agora a Cida estava comentando que esse exercício de fazer a carta do futuro da vida perfeita, no final, que eu sempre falo que parece ser repetido, e de pergunte para o seu subconsciente antes de você dormir aquilo que você quer saber. Aquilo que você quer saber, gente, que ninguém vai te contar. Vai vir diretamente da fonte, vai vir diretamente do todo, do universo, quando você faz uma pergunta antes de você dormir para o seu subconsciente. Então, olha que poderoso que é isso. Então e são poucas pessoas que fazem, e eu falo abertamente, gratuitamente, de verdade. Então tem que ser grato. A Bárbara Silvestre, boa noite. A Miriam, com isso,
com isso teve um desejo realizado. Com essa técnica você teve um desejo realizado hoje? Pronto. Deixa eu pegar meu caderno quântico aqui, que na live passada eu estava escrevendo o nome das pessoas que estavam na live. Nas outras 2 lives passadas eu escrevi o nome de algumas pessoas que estavam na live, que me falaram o nome, e eu comecei a escrever no meu caderno quântico ali coisas maravilhosas sobre as pessoas que me deram seus nomes, né? Que é o meu caderno quântico, é o meu caderno da manifestação. E eu colocando o nome de vocês ali, eu começo a escrever coisas sobre vocês, que essas pessoas a qual eu mencionei ali, a Miriam Fernandes, a Cida Carvalho, né? Deixa eu ver quem mais, o Marcelo que estava na live, a Vera não estava, mas posso escrever depois, que essas pessoas são prósperas, que essas pessoas são maravilhosas, o universo atende os pedidos dessas pessoas. Deixa eu pegar aqui. Então, nas 2 lives, as últimas 2 lives passadas, eu comecei a escrever com o nome das pessoas que estavam na live. E teve várias pessoas na live, mas não foram todas as pessoas que me falaram. Não foram todas as pessoas que falaram seu nome. Eu escrevi só o nome das pessoas que disseram, colocaram os nomes ali. Escreve sobre o meu, escreve sobre isso, né? Só escreve sobre aquilo. Deixa eu ver aqui, que é tanta carta, ó. Escrevi o nome das pessoas aqui, né? A Miriam Fernandes, Marcelo Aguiar, a Cedonias, que é a Cida, a Geni Maria Barbosa Neves. E aí eu comecei escrevendo, sou grato pela vida do Marcelo Aguiar. Aí comecei a escrever coisas sobre o Marcelo, depois comecei a escrever coisas sobre a Cida, sobre a Miriam, que elas começaram a me detalhar coisas, e então eu terminei de escrever todinho, ó. Só coisas boas. Coisas para emanar energia, frequência e informação para o universo dessas coisas boas para essas pessoas. Ok? Hoje nós vamos falar sobre, mais uma vez, a mentira da lei da atração que ninguém te contou. Então, a primeira coisa que acontece, vocês ficam vendo videozinhos aleatórios aí na internet. Ficam perdidaço, né? E aí para num vídeo do fulano, da ciclana, falando sobre lei da atração, mas eles não te explicam como que funciona a lei da atração. Simplesmente você para num vídeo que a pessoa está dizendo, manifestei com a lei da atração tantos mil, né? Consegui um namorado com a lei da atração, consegui não sei o quê, mas a pessoa só vai lá e fala dos seus ganhos. Gente, é para chamar atenção. Agora, para parar numa live como essa, para você aprender o que é a tal da lei da atração, que a lei da atração é uma lei secundária, que é uma mentira quando te contam algo. Não que a lei da atração não funciona, mas elas começam a mentir porque elas acham que a lei da atração é o centro do universo. Não é. Você tem que aprender como que funciona o mecanismo do universo. Como que funciona o mecanismo do universo. Não é a lei da atração, lei da atração, lei da atração. A pessoa assiste um vídeo, lê o livro The Secret de Rhonda Byrne, assiste o documentário da Rhonda Byrne e já acha que é aquilo ali. Então, aí você vai o livro que inspirou a Rhonda Byrne a escrever O Segredo, que transformou a vida dela, foi um livro de Wallace de Aldous. Então, o que foi o que inspirou ela? Então ela aprendeu muito mais além. Ela falou sobre lei da atração, mas ela aprendeu muito mais além do que da lei da atração. Tanto é que ela deu a continuidade nos seus livros e seus documentários. Então, olha, por exemplo, aqui que eu escrevi para vocês. Se a lei da atração funcionasse só com pensamento positivo, não existiria gente boa, espiritualizada e quebrada. Vocês concordam comigo? Se só a lei da atração funcionasse, se só ter pensamento positivo, tem pensamento positivo, mentor, todos os dias, eu tenho pensamento positivo. É a mesma coisa que eu estava falando agora há pouco sobre gratidão. Não é a mesma? Sou grato. Aí você diz assim, ali tem
tem seu almoço, sua janta ali, não é aquilo que você gostaria que fosse, mas você diz assim, eu sou grato, mas lá dentro você tá com, o seu sentimento tá dizendo assim, não era isso que eu queria estar comendo, e então entre pensamento e sentimento, o que vai ganhar? Sentimento. É aquilo que você realmente está sentindo, não é o que você está, ai, sou grato, mas lá dentro do seu ser você está pegando, tem nojo, eu não queria estar comendo esse arroz e feijão e esse ovo. Então não é o que você fala, está falando da boca para fora, sou grato. A lei da atração é a mesma coisa, se só pensamento positivo funcionasse, não tinha gente boa agora, quebrado, não tinha gente boa espiritualizada, pessoa que está dentro de uma igreja, está dentro de uma religião, ela não estaria totalmente quebrada, se só o pensamento positivo, porque ela fala, inclusive na religião, nas religiões elas falam que que o ser tal me ajudou e eu oro pro tal e eu acendo vela pro tal ser, mas ela está totalmente quebrada, tanto mentalmente como espiritualmente, como materialmente, emocionalmente. Então a verdade é desconfortável. E hoje eu vou contar para vocês. Aí para os santos, faz de tudo, né? Pula onda, promete coisas no final do ano. Gratidão, Bárbara, por estar curtindo. A Vera também está curtindo. Ó, vocês dando um tap-tap na telinha ajuda muito aqui o criador de conteúdo, né? E sou o criador da minha própria realidade também. Então eu quero que vocês fiquem nessa live aqui, porque eu vou dizer que pode quebrar a crença que está te mantendo pobre, né? E quando eu falo pobre, não estou falando pobre só de dinheiro. E a Edi também falou ali, pagar promessa, exatamente, exactly. Não é pobre, gente, só de dinheiro. É pobre de espírito, pobre da alma, pobre do coração, pobre de relacionamento, pobre de tudo. Porque pobreza, gente, pobreza significa improdutividade. Aquela que é improdutiva, ele é pobre. Entenderam? Primeira coisa, já vamos quebrar essa crença aí, de que pobre tem a ver com dinheiro. Tanto a sua vida financeira, como a sua vida conjugal, como a sua vida emocional, como a sua vida mental, a sua vida profissional, tudo isso tem a ver com a mentalidade. Tudo isso começa na mente. Então não é porque você está quebrado financeiramente, não é porque tanto é que nós estávamos falando aqui, eu posso falar, ô Cida, nós estávamos falando sobre faturamento. A Cida está faturando hoje, depois que ela começou na escola quântica, o que ela nunca faturou trabalhando 24 horas praticamente. E hoje ela está faturando trabalhando menos. Ali a Cida botou ali, ó, verdade, mentor. Tá trabalhando menos e tá faturando muito mais do que ela trabalhava antes. Então, para você ter uma noção que é a mentalidade, não tem nada a ver se você vai trabalhar em 3 empregos. Porque você pode trabalhar em 3 empregos, mas tá totalmente quebrado. E você tá agora trabalhando em um emprego, tá faturando mais, trabalhando menos. Por que isso? Por causa da mentalidade, gente. Da sua mente, ok? A Cida ali, ó, verdade, mentor, estou muito feliz. Então imagina, se você tem a mentalidade certa, você vai acessar aquilo que você deseja no lugar certo, na hora certa. Então, já quebrando essa crença aí de que quero que você fique aqui. A Miriam também falou isso, acontece comigo. Aonde muda dentro, gente, onde muda a mentalidade, vai mudar tudo fora. É o plano externo, é o espelho. O universo é um espelho. Entenda isso. Quando você entender isso, você vai parar de julgar os outros. Você vai parar de falar que é a culpa dos outros, é a culpa do governo. Por quê? Primeira coisa, eu sou o criador da minha própria realidade. Segundo, tudo começa por mim, tudo começa na minha mente, tudo começa por mim e para mim. Sabendo disso, eu sei então que eu sou o criador da minha própria realidade. Eu sou o criador da minha própria realidade. Pronto?
Agora, a verdade que é desconfortável aqui para vocês sobre que a mentira da lei da atração que ninguém te contou, ok? A maior mentira da lei da atração é fazer você acreditar que pensar é o suficiente. Se pensar, Valdemir, boa noite. Deixa eu ver aqui, o Valdemir fez uma pergunta, não? Não fez uma pergunta, só colocou ali. Então, o que acontece? Só pensar, acreditar... Railane, boa noite. Pensar não é o suficiente. Gente, boa noite, mentor. Boa noite, Railane. Só pensar não é o suficiente. Pensar não cria realidade sozinho. A identidade cria. O que é identidade? É assumir o estado de desejo realizado. Claro, tudo começa no pensamento. Começou no pensamento? Identidade cria sua realidade. O que é identidade? O Valdemir está tentando entender. Estamos falando sobre a lei da atração, que é a maior mentira que conto para você, que ninguém te contou sobre a lei da atração. Primeiro, a lei da atração não é a lei primária, não é a lei que rege tudo. A lei da atração é uma lei secundária. Já você vai entender por que a lei da atração ela entra em vigor, ela começa a trabalhar na sua vida, porque antes teve a lei da vibração, a lei do sentimento. Tudo no universo é energia, frequência e informação. É aquilo que você emite como energia, ou seja, o sentimento, ou seja, eu me sinto mal, eu me sinto triste, eu me sinto pobre, eu me sinto fracassado. Essa energia, esse sentimento vai para o universo, aí que a lei da atração vai te trazer mais do mesmo. Porque a lei da atração diz que semelhante atrai semelhante. Semelhante atrai semelhante do quê? Que ninguém te ensina. Semelhante, me sentia fracassado. Era o que eu pensava. Fracassado, ansioso, depressivo. E aí o que eu emanava para o universo? Esse sentimento de fracassado. Então meus resultados eram de quê? De fracassados. Eu andava então com quem? Com fracassado. Eu falava sobre o quê? Fracasso. Então olha como que é interessante. O Luciano Henrique falou ali, ó, só lê essa passagem, irmão. Aí 1 João 5, versículo 1 ao 12, irmão. Boa noite. Thank you. O Valdemir ali falou, e como mudar? Vamos entender aqui agora. Mudando totalmente os seus pensamentos, seu sentimento. É mudar a identidade. Por exemplo, o que eu estava falando? A minha identidade, o meu mecanismo de pensamento e sentimento era de quê? De fracasso. Era pensamento de fracasso, era sentimento de fracasso, era falas de um fracassado. Eu andava com fracassado. E aí meus resultados eram de quê? Aí fica com você responder, né? E então a identidade cria. O que a identidade cria? É você ter total convicção. É criar essa identidade de quê? De uma pessoa que sabe o que quer. Outra coisa que ninguém sabe fazer. A primeira coisa que você precisa ter em mente é o quê? Saber exatamente o que você quer, gente. Não tem como você acessar uma identidade de algo ou de uma identidade de alguém se você não sabe o que você quer. Porque, como existe aquela frase, se você não sabe o caminho que seguir, até qualquer caminho serve. Por isso, gente, quando eu entendi isso aqui, quando eu não sabia o meu caminho, por isso que eu trabalhava no lugar e vivia frustrado, reclamando. Por quê? Porque batia a necessidade e eu não sabia o que eu quero, qualquer coisa me servia. Então eu pegava qualquer coisa, por quê? Porque bate a necessidade, bate o desespero, você tem que ir atrás, e então a primeira coisa que surge, você vai e se atraca. Por quê? Então a gente se atraca por quê? Porque é a primeira coisa, porque eu não sei o que eu quero. Eu não tenho intenção, não tenho desejo ardente. Não é o que o Luciano falou ali. A genética do ser humano está sendo mudado para criar a natureza humana de um jeito estranho. Isso é evolução. Se chama evolução, expansão. A Miriam, pensar, sentir e agir. A pessoa pensa, sente baseado no pensamento. É o sentimento, então, que se torna a informação que vai para o universo. Então, quando você age, você já está agindo baseado naquilo que você pensou e sentiu, ok?
nós fôssemos um alienígena, o Luciano falou ali, ó. É porque você, literalmente, quando você expande a sua mente, quando praticamente, o seu corpo físico, você sabe, está consciente que está aqui, mas a sua mentalidade, a sua centelha, você sabe que você não pertence a esse plano. Por quê? Porque a sua mente está em outro nível. Por exemplo, a pessoa já ama verdadeiramente o próximo, a pessoa já está no processo de expansão, a qual ela não fica mais pensando no seu próprio umbigo, ela quer contribuir com o universo, ela quer de alguma forma ajudar o mundo a melhorar. Então é uma outra mentalidade. Por isso que o Luciano falou ali, como se fosse alienígena. O que é alienígena? De outro planeta. Então é literalmente, quando você expande sua mente, a sua mente, ela vai para outra, por isso que eu falo da dimensão, você vai para outra dimensão, ok? Então, identidade cria. Então você tem que ter convicção de qual identidade você quer acessar. Que identidade você quer acessar? Porque você está vivendo hoje uma identidade que não é sua. Você está vivendo um padrão que foi te ensinado e que você foi programado. Você foi programado desde o ventre da sua mãe. Depois, quando você nasceu, você foi programado, todo o sistema de crença, religião, cultura, os professores, seu pai, sua avó, tudo que você ouvia, comia, olhava, tocava, experimentava, tudo foi programado. E hoje, você na idade que está, ainda continua sendo programado. A Miriam falou, agimos de acordo com o universo. Você, na verdade, vai estar literalmente alinhado com o universo. Porque, por exemplo, a pessoa que está realmente a pessoa que expandiu a mente, não é a pessoa que sai falando, é a mesma coisa de gratidão. Eu sou grato. A pessoa que realmente expandiu a sua mente, o seu ser, o seu DNA, tudo, no espiritual, esta pessoa, ela já não pensa mais só no umbigo dela. Ela quer contribuir com o universo. Ela quer, de alguma forma, ajudar o mundo a melhorar. Então, ela já transcendeu. Porque o que acontece quando nós estamos presos na Matrix? Quando nós estamos presos somente aquilo. É meu umbigo, que se dane os outros. Eu vou fazer pra mim. Eu vou ficar correndo atrás de dinheiro. Por isso que você fica correndo e nunca alcança. Então, quando você se liberta de tudo isso, você, então, aí pode-se dizer que você pode falar de boca cheia que você é uma mente expandida, ok? A mente consciente deseja, ou seja, a mente consciente, o aspecto masculino da mente, a mente consciente, essa mente analítica, essa mente que está desperta aí agora, ela até deseja, mas a mente subconsciente, que é a mãe da criação, ela decide baseado no quê? Naquilo que ela está programada. A mente subconsciente é a mãe da criação. Tem isso, a forma mais simples de vocês entenderem o que é a mente subconsciente é a mãe da criação. O que dá um pensamento com a mente consciente, que é o aspecto masculino, com a mente aspecto feminino, que é a mãe da criação, a mente que cria, a mente que aceita tudo como uma verdade. Dá o quê? Bebê. Então, quando você pensa, você deseja ardentemente algo, você está enviando do consciente a informação para o subconsciente vai fecundar, o papai vai fecundar com a mamãe e vai nascer o quê? O seu desejo. Tem forma mais simples de explicar isso aqui? A Miriam falou, ela literalmente se desliga do sofrimento. Sem querer eu apertei o convite aqui, ó, cancela aí. A Cida falou, olha, é verdade, mentor, eu sinto vontade de ajudar. Olá. Eu apertei para convidar aqui sem querer. Cancela aí, ó. Quem é que eu convidei? Olha aqui, ó. Convidei um alienígena ali, ó. Sem querer, cancela aí para mim. Aí, thank you very much. Sem querer, apertei ali no alienígena aqui. O Saturno falou, Grabovoi funciona. Já fiz várias lives só sobre os códigos Grabovoi, né? Porque no universo tudo tem a numeração, tem a numerologia, não falo na numerologia, aquela numerologia que você sabe qual que é. A numerologia, quando eu digo assim, que os números eles têm
frequências, eles têm códigos, eles têm... Qual é uma outra palavra mais simples para explicar para vocês? O que o número... Informação, simples. Cada número tem uma informação, como for a frequência, como a frequência da prosperidade, frequência do dinheiro, frequência da angústia, frequência da culpa, do medo. Então tudo tem uma frequência. Imagina os números, né? Aí você vê coisas como, por exemplo, né? Número 7, número 8, deixa eu ver aqui mais, números perfeitos, números 3, né? 12 apóstolos, 12 meses, né? Os signos. Aí você vai pensando. Agora imagina juntar esses números numa sequência numérica e colocar isso. Você está juntando uma sequência poderosa de números, né? 3, 1, 8, né? Dinheiro rápido, várias sequências de Grabovoi, né? Grigori Grabovoi, né? Ele descobriu as sequências e as frequências dos números, né? A Silvana Macedo, boa noite, estou seguindo suas dicas, estou me sentindo muito bem. Ô Silvana, você é que acessou, você é que cria a sua própria realidade. Olha, ouvir e praticar, aí está no caminho certo. Ouvir, entra aqui e sai aqui, né? Então, se você que está praticando, lembra que eu sou só a chaminha, eu sou só o fósforo que ativa o poder que já existe dentro de vocês, e aí vocês começam, quando acende essa chama, aí vocês tocam fogo aí adoidado, né? Porque você descobre que esse poder, você vai dizer assim, nossa, esse poder estava aqui dentro de mim, só chegou uma pessoa que só despertou. Por isso que eu estava falando que o processo de expansão de consciência é quando eu já não penso mais em mim, eu já estou aqui para contribuir de alguma forma para o universo, para as pessoas. G, boa noite, G, boa noite a todos. Então o subconsciente decide, e ele sempre escolhe o que é familiar, não o que é bonito. Então não adianta falar afirmaçõezinhas bonitas, eu sou rico. O subconsciente vai dizer assim, não, mas aqui na programação subconsciente tá dizendo outra coisa aqui. Os teus sentimentos são de quê? De pavor, de medo, de desespero. Então é o seu sentimento que vai ganhar. Então não adianta. O subconsciente ele vai escolher algo que é familiar, aquilo que já está programado. Por isso que você vive, todos os seus dias são como os mesmos, porque existe um CDzinho rodando aí. Você levanta da mesma forma, dorme no mesmo lado da cama, escova os dentes da mesma forma, vai no mesmo emprego, o mesmo salário, os mesmos papos com os mesmos colegas. E aí termina, vai para hoje, segunda-feira, já tá desejando a sexta, chega na sexta, já tá frustrado porque tá chegando a segunda de novo, tá acabando o domingo, aí é esse ciclo aí. Então é o sentimento que vai ganhar. Então ninguém ensina isso na lei da atração, sobre a lei da atração para vocês. A lei da atração é poderosa, sim, muito poderosa, mas você decide. Você deseja com a mente consciente, ela vai mandar a informação, a mente consciente vai criar a imagem mental. Se o seu subconsciente decidir que aquilo vai gerar um sentimento, então lembra que eu falei que vai gerar o bebê, ou seja, o desejo. Então quer dizer que o subconsciente fecundou, aliás, o consciente fecundou no subconsciente e vai gerar o seu desejo, vai gerar o quê? O sentimento que vai enviar para o universo. Aí que entra a lei da atração. A lei da atração vai te trazer mais do mesmo. Por exemplo, a Miriam tem que estar sentindo para alinhar com o universo. O sentimento é a frequência, O universo está nessa frequência e você está aqui, lá embaixo. Quando você eleva, você entra no fluxo. É só pensar também que a frequência do universo é como se fosse a onda, Um surfista quer pegar a maior onda. Ele vai entrar na frequência do que ele vai vir junto com a onda. Entendeu? É quando você está alinhado com o universo. Quando eu digo é a mesma coisa, volto a repetir. Quando você já não fica pensando só no seu umbigo. É só eu que se dane os outros. É correndo atrás de dinheiro, é correndo atrás de mulher, correndo atrás de emprego. Você fica correndo. Então, por isso que a sua vida é de correria. Aí eu gosto quando eu faço os vídeos aqui no TikTok, nas outras plataformas, quando chega alguém ali e comenta lá.
Então eu vou me deitar numa rede e vou ficar esperando as coisas cair do céu. Tem que trabalhar, meu amigo. Eu disse, então continue trabalhando. Eu não tô dizendo que você vai ficar numa rede, eu tô dizendo que você, entendendo como funciona o mundo invisível, você não vai precisar mais estar se matando. O camarada tá lá quebrando pedra 24 horas e tá dizendo, eu vou conseguir mudar de vida. Mas aí ele vai lá e aquele trabalho já não dá mais. E aí ele precisa correr mais. Então eu tava quebrando 20 pedras, agora eu preciso quebrar mais 40 para mudar. Não vai adiantar, você vai quebrar 1 milhão de pedras e não vai adiantar, meu. Não vai adiantar. O universo é um espelho, lei da correspondência. Vai corresponder de acordo com aquilo que você acredita dentro. A Railane botou as mãozinhas ali que tá entendendo. Então o seu subconsciente sempre vai criar, vai escolher aquilo que ele é familiar. Não é aquilo que é bonitinho. Como ela é bonita, como ele é bonito. O subconsciente tá. O universo tá captando a sua frequência, a sua energia. Não adianta se você ser bonitinho, sendo que aqui dentro o que você emite pro universo é coisa feia. E aí você vai atrair o quê? Aí entra a lei da atração e te traz coisa feia. Aí você vai dizer, mas por que se eu sou tão bonita? Por que eu só atraio tanta desgraça? Porque não é ser bonito na aparência, é como que está dentro, o que você pensa, o que você sente, o que você fala, o que você age. A SIDA é como um imã. Atrai, você atrai. Aí que é a atração, lei da atração. Mas lembra que você só atrai aquilo que você emite através do sentimento. É muito importante rever sua programação, a Miri falou. Totalmente, é a primeira coisa, por isso que eu tenho a escola quântica, que você aprende desde o início, que era para ter aprendido lá no pré, lá na escolinha, em vez de estavam desenhando, colando, pintando com giz de cera, você era para estar aprendendo como funciona o universo. Eu era para estar aprendendo. AG, eu entendo o seguinte, o universo vai dar ideias para fazer dinheiro. Tudo porque você está alinhado, o seu pensamento não é pensar em dinheiro me dá, eu quero dinheiro mesmo. Aí você está enviando o quê? Sentimento de quê? Para o universo de correr atrás de dinheiro, de desespero, eu preciso de dinheiro. Aí o universo está entendendo o quê? Tá precisando, então vai continuar precisando. Eu fiz 2 vezes, eu acho que se não me engano, 3 lives, tá lá no meu canal do YouTube, falando que o universo funciona ao contrário, inclusive dando exemplo sobre dinheiro. Quanto mais você corre atrás. Já viu aquele meme na internet que tem um monte de dinheiro correndo e a pessoa correndo atrás do dinheiro, só que é infinito? Aquela corrida ele não termina nunca. Porque quanto mais você corre, mais ele foge de você. Quanto você para de correr, aí o jogo inverte. Aí ele começa a correr atrás de você. Tem que entender isso. É isso que eu digo. Os caras dizem assim, então eu vou ficar deitado numa rede. Não é, meu amigo, você tem que ter a mentalidade. Quanto você fica correndo atrás, mais foge de você. É a mesma coisa com a namoradinha, que o camarada sai correndo, ele fica desesperado, ele vai na porta do emprego da mulher, ele manda carta, ele liga, ele manda mensagem, ele fica curtindo. Quanto mais pressão você bota, mais a pessoa faz assim, a pessoa diz assim, eu quero a distância desse camarada. Aí quando você para de dar atenção, aí o jogo inverte. Uou. A Cida falou ali. Verdade, mentor. Deixa eu ver o que mais aqui. A Mia começou a seguir. Gratidão, Mia. Miriam Fernandes, eu realmente limpei tudo e comecei do zero. Exatamente. Começar do zero como se você estivesse nascendo de novo, mas com a programação certa agora. Agindo da forma certa, pensando da forma certa, estando consciente dos seus pensamentos, daquilo que você pensa, do que você sente, ok? Agora, dando continuidade, nosso tema aqui, a mentira da lei da atração que ninguém te contou. Ok? Lei da atração igual a lei da assunção. Você não atrai o que quer, você repete o que você é. O que é a lei da assunção? É assumir o estado de desejo realizado. Ensinamentos, né? Ensinamentos que foram trazidos de que eu considero um mentor, né? Um mentor que é o Neville Goddard. Neville Goddard, então, que trouxe que ensinou a lei da assunção.
que é a lei da Assunção? A lei, já fiz várias lives aqui também, tá lá no canal do YouTube sobre a lei da Assunção. A Assunção é assumir a identidade do estado do desejo realizado, como se já fosse final. Já sou isso por 5 anos, já sou isso por 10 anos, e assumir. Aí lá volta uns abençoados nos meus vídeos e dizem: eu tô mentindo pra mim. Eu digo, é maravilhoso o dia que eu fiz a live, que eu fiz essa explicação sobre a pessoa que diz que tá mentindo pra ela quando ela diz assim: então quer dizer que eu já tenho que acreditar que eu já sou um advogado antes de fazer a faculdade? Claro. Mas aí eu tô mentindo pra mim mesmo. Eu digo, mas você já mente pra você a vida toda, por isso que você tá aí há 30 anos dizendo que vai ser advogado, que vai fazer faculdade de advogado. Espera mais 30. Você já tá mentindo uma coisa que não é realidade. Por quê? Porque você não assume a identidade, a assunção, assumir o estado desejado. Gente, se vocês já mentem pra vocês da forma negativa, e funciona, e aí o que é o pior, funciona quando você mente, quando você acha que tá mentindo e tá mentindo da forma negativa, funciona. Aí você tem que se questionar, que nem eu me questionei. Eu digo, que nem a lei da reclamação quântica, que é eu que chamo da lei da reclamação quântica. Já fiz live também falando sobre a lei da reclamação quântica. Fiz audiocast ali, já falei sobre a lei da reclamação quântica. Que é o quê? Caraca, se eu vivia reclamando coisas negativas e isso acontecia, o porquê que eu não começo agora a reclamar da forma positiva? Fátima, claro, boa noite. Thank you for hurt me. Eu fiquei questionando. Gente, se eu mento, se eu reclamo, eu vivia reclamando da vida, reclamando, tô sem dinheiro. O que acontecia? Toma então, tô sem dinheiro. Eu disse, funciona. Por que eu não começo a reclamar da forma positiva? Como assim? Nossa, não aguento mais de tantos Pix entrando na minha conta. É uma forma de dar uma burlada, dar um bug no universo, porque já funciona da forma negativa. A Fátima, imagina a gratidão. Dá pra você parar e analisar isso? Você reclama da forma negativa e funciona. Funciona, mentor. Tudo que eu falo, que nem aqui no Rio Grande do Sul eles falam, funciona. E pior que funciona. Eu reclamo que eu vou perder o trem. Perdi. Eu reclamo que eu vou ser assaltado. Fui assaltado. Eu fico falando que as coisas não dão certo pra mim, que tudo dá errado pra mim. Funciona. Pior que isso é uma verdade. Acaba acontecendo. Então, por que você não inverte? A G falou, eu penso, o mal acontece, então penso no bem. Se funciona no mal, por que eu não começo a pensar bem? Não é... Não, aí não é você pensar... Não é você, assim... como é que eu posso dizer? Afirmaçãozinha positiva. É você realmente passar a acreditar que isso que você está falando é uma verdade, porque já funciona no lado negativo. Quem está entendendo? A Vera falou, você é de onde? Do Rio Grande do Sul. Porto Alegre. Isso, ser a capital do Rio Grande do Sul. Isso, ser o mal acontece. Então é só você pensar, se funciona. De Bagé, conheço Bagé. Já tive várias vezes em Bagé. Então, muito frio em Bagé. Inclusive agora em Bagé tá, que nem eles falam no Rio Grande do Sul, tá de rengueacusco, né? André Araújo, perfeito, não tinha pensado nisso, foi um despertar, gratidão. André Araújo, seja bem-vinda, você está no lugar certo, na hora certa, com o mentor certo, por isso que você se identificou e pegou, aplica agora na vida, ok? Então, a lei da atração igual a lei da assunção, você não atrai o que quer. Então não é o que você fala, eu quero ser isso, porque você está falando uma palavra jogada ao vento. Aí as pessoas dizem assim, mas palavra tem poder, só tem poder quando tem intenção, tem desejo ardente, tem clareza,
tem sentimento. Não é? Olha o que ninguém ensina pra vocês nesses videozinhos aí, gente. A pessoa diz, ai, palavra tem poder. Tem poder, porque aquele que quando ele fala, ele tem convicção do que ele tá falando. Ele tem energia. Quando ele fala, ele já tem intenção no coração, ele já tem, o pensamento já tá firmado, ele tem foco, ele tem frequência, ele tem energia naquilo, por isso que tem poder pra ele. Por isso que o cara fala do seu lado, isso vai acontecer na minha vida. Acontece, e você fala, vou falar também. Isso vai acontecer na minha vida. Só que o cara ali, o cara entende. Carla M, boa noite. O cara ali, quando ele fala com intenção, com energia, com frequência, acreditando. Railane, gratidão, tá curtindo. Então, aí você, eu vou falar. Primeiro que já começa a falar o que o outro falou. Já não sabe o que quer. Vou falar também. Quero, universo, quero o mesmo carro que a Railane. A Railane disse num carro tão bonito, não sei nem que carro é, mas universo eu quero também, ela conseguiu. Só que a Railane, ela olhou pra dentro, ela sentiu a frequência, ela acreditou, ela faz quadro dos sonhos com a marca do carro, ela sabe a marca do carro, ela sabe o que tem dentro do carro, ela sabe como que é o banco, que ela quer de couro o banco, ela sabe que o carro roda tanto, que é isso, que é aquilo, ela sabe os detalhes, é clareza do desejo. Aí quando ela fala, acontece, aí a pessoa diz, vou falar também. Sentindo as ondas da energia. Então a pessoa diz, aconteceu com a Miriam, aconteceu com a Railane, aconteceu com a Vera, com a G, eu vou falar também. Travou aí? Aconteceu com a Bárbara, vou falar também que a Bárbara falou, porque aconteceu pra ela, acho que vai acontecer pra mim também. Só que elas, quando falaram, pensamento, elas sabem o que ela quer. Acha que o do outro é dela. Isso é porque fala assim, fala da boca pra fora, ela viu o que aconteceu com você. Se aconteceu com a Edi, eu vou falar também pra ver o que dá. Aí não dá nada, porque quando a Edi pensou, ela pensou, sentiu, ela teve clareza do desejo dela, ela escreve, todos os dias ela visualiza, ela dorme antes de dormir, ela fica visualizando, ela tendo aquilo, ela fica sentindo aquilo como uma verdade, e aí acontece na vida dela. Aí a pessoa, vou falar também. Será que funcionou pra ela, vai funcionar pra mim? Então, você não atrai o que você quer, você repete o que você é. Gente, anota isso aqui. Please. Railane voltou. Anota isso aqui. Você não atrai o que quer, você repete o que você é. Nossa, isso aqui, se você tem essa consciência, então quer dizer, eu não atraio o que eu quero. Eu repito o que eu sou. Ok? O que eu tô sendo? O que eu tô pensando? O que eu tô sentindo? O que realmente eu quero? O que realmente eu tô emanando pro universo? Gente, isso aqui se chama question. Pergunta. Questionamento. Se questionar. Se auto-questionar. Se eu não atraio o que eu quero e eu tô repetindo o que eu sou, por isso que o poder do eu sou também é outra coisa que as pessoas falam aí na internet. Diga, eu sou rico, eu sou isso. E aí você vai lá, eu sou isso, mas o sentimento que você não é nada. Lá dentro, lá seu subconsciente tá dizendo assim, o subconsciente tá assim, pobre, coitadinha dela, coitadinha dele. Ele tá dizendo na frente do espelho que ele é. É intenção, é identidade. É assumir. Aí entra a lei da assunção, assumir o estado do desejo realizado. É você já acreditar que gente, essa versão que vos fala aqui, era a versão de quase 11 anos atrás, de escrita em caderninho amarelado. Já mostrei nas minhas lives aqui os caderninhos, as minhas reprogramações mentais, tudo dessa altura aqui assim, tem vídeo aí mostrando, dessa altura assim, incontável de coisas que eu já escrevi, que eu ia estar na live, que eu ia estar com pessoas maravilhosas, que eu ia estar fazendo isso, que eu ia estar trabalhando, e pasme,
Quando eu escrevi, eu estava no meio do lodo, embaixo de uma lona, numa obra. Inclusive, lá na cidade da Vera. Várias vezes eu estava numa obra lá na cidade de Bagé, do Rio Grande do Sul, embaixo de uma lona, no frio. Frio assim, ó, de você se levantar de manhã, embaixo de uma lona na obra, trabalhando, passando trabalho. Que eu ia lá lavar o rosto na torneira, né? Água congelada, não sai água congelada. A Vera sabe, a Vera tá morando em Londres, mas ela sabe, ela nasceu lá em Bagé. Aqui no Rio Grande do Sul, ela sabe que lá é frio, que congela a água na torneira. Ali, ó, verdade. Pra vocês verem. Mas eu estava lá, mas a minha mente não estava lá. Eu estava lá fazendo aquilo que eu digo pra vocês. Quem não sabe pra onde quer ir, qualquer coisa serve. Quem te deu a dica sobre o subconsciente? O processo de expansão. A pergunta foi pra mim? Processo de expansão, de autoconhecimento, de questionamento. E aí eu fui buscai e encontrareis, Jesus falava. Falava não, fala. Buscai e encontrareis. Batei e abre-se-vos-á. Questionamento. Quando vocês quer a primeira coisa que você deseja nesse trajeto de expansão de consciência é se questionar tudo, o universo, questiona tudo. Porque o questionamento faz você se encontrar. O Otávio Almeida falou ali, ó, Sul, Pará, pensa no frio. O Pará não é quente, Paraná. Ah, sim, Paraná é pertinho, né? Então é frio mesmo. A frase soltas, boa noite. Quando penso que só parte do todo, que é Cristo, consigo dizer que eu sou mais que vencedora. Isso é uma coisa que ensinavam, né? Ensinavam errado nas religiões, que você não é, que você tem que buscar um Deus fora, o Cristo fora. Cristo, o que é Cristo? A consciência. A consciência é o Cristo, a sua consciência. No Pará tá quentinho, mas ele estava falando do Paraná. Então a consciência crística é você assumir. O próprio Jesus diz, Jesus veio para dizer assim, ó, gente, dá para vocês parar e pensar assim, gente. Jesus chegou assim e disse assim, ó, gente, agora a partir de agora, vocês vão pensar assim, eu e o Pai somos um. Eu sou. Não é aquele, quando ele vem ensinar, é aquilo que eu estava falando agora há pouco. Não é, eu sou. Aí lá dentro a pessoa tá uma bagunça aqui dentro, né? E não sou é nada, a pessoa tá lá dentro, lá, o seu subconsciente tá dizendo assim, não é nada. Aí a pessoa, não, mas eu ouvi numa live que é só dizer eu sou. Gente, é intenção, é identidade. Ok? Olha isso aqui que eu escrevi para vocês. Tudo tá dentro, tudo começa dentro. Carregamos o DNA do Criador. Somos o próprio DNA, somos o próprio Criador. Enquanto você se vê como alguém que luta para sobreviver, o universo só entrega situações de sobrevivência. Tem como você anotar isso? Enquanto você se vê, ou seja, você se vê como alguém que luta para sobreviver. Todos os dias é uma sobrevivência. Isso é o primeiro nível de consciência. É um nível de quê? De sobrevivência. Você fica correndo atrás de dinheiro. Você só acredita nas coisas vendo, tocando. É nível de sobrevivência. Você fica intocado dentro de uma caverna, tem medo de falar com pessoas, tem medo de arriscar. É nível de sobrevivência. Gosta de estar na segurança, gosta de estar confortável. Esse é o nível 1. São 4 níveis de consciência. O nível 1, então, é de sobrevivência. Ok? Então, quando você fica nesse... Aí, você se vê como alguém que luta para sobreviver, o universo só te entrega situações de sobrevivência. Por quê? Semelhante atrai semelhante. Aí é a lei da atração. Ai, minha vida é um trágico. Eu vejo as pessoas falando chacota sobre dinheiro, sobre o seu salário. Eu fico brincando. Elas estão sorrindo. Ai, meu dinheiro esse mês só deu pra pagar isso. E aí ela tá rindo por fora, mas eu vejo a alma assim, me ajuda. O dinheiro... Eu tô desesperada, mas eu tô fazendo uma chacota no meio dos meus amigos, das minhas amigas. Meus amigos estão dando risada. Ai, o meu também.
Ô, Botini, que nem o Botini, né? O apresentador aqui. Um exemplo prático aqui que eu vou deixar para vocês. A pessoa afirma riqueza. A pessoa diz, riqueza, né? Sou rico e tal. Mas age, decide e sente como alguém escasso. Então ela age, ela pensa, ela sente como uma pessoa escassa. Então o que vai vencer? O pensamento dela ali de, ai, riqueza, sou rico. Né? O resultado, conflito interno e sabotagem. Então ela fica é um conflito lá interno. Porque a mente subconsciente tem a programação de que é escasso, mas o consciente está dizendo, quando você está desperto, você está fazendo a afirmaçãozinha. Eu sou próspero. E aí tem aquela bagunça lá interna lá, porque não bate. Ó, lembra do consciente? Ele tem que fecundar com o subconsciente. Eles têm que estar alinhados para nascer o bebê, ou seja, o desejo, o sentimento. Só que o consciente não fecunda, ele não faz nenê com o subconsciente, não se bate. E aí não nasce o desejo, porque tá um conflito. O consciente diz uma coisa, o subconsciente diz outra. O que vai vencer? Pensamentos, sentimentos de sabotagem. Você vai se auto-sabotar. Prosperidade não responde a desejo, ela responde a permissão interna. Ou seja, a primeira coisa também que você tem que entender é que pare de dizer para você que você não é merecedora, que dinheiro não nasce em árvore, toda aquela parafernália que você foi programado e que até hoje você acredita nisso. Então, o dinheiro ele responde à permissão interna. É permissão interna, mentalidade de permissão. Eu permito e eu aceito. Isso para mim é uma normalidade, que eu não tô nem aí. Faturei 2, faturei 3, 5. É uma normalidade, é permissão interna, eu me sinto... É permitido, vem. Amília, temos que se desligar do mal do mundo e vivemos o que está dentro de nós. Nós temos que ajudar ao mundo a se transformar em mais coisas boas, né? A expansão. O Otávio Almeida falou, todos nós temos o poder dentro de nós mesmos, emanar essa energia e tudo dá certo. Estou correto? Exactly, está corretíssimo. Esse poder existe dentro das pessoas. Aí veio grandes personalidades como Jesus Cristo para mostrar a gente, é isso aqui, ó. Simples isso aqui, ó. É só isso aqui. Só que não adianta. Aí, por que tem religiões? Por que tem um sistema por trás disso tudo? Para fazer você não ver o que Jesus disse, por exemplo, que é isso aqui, ó. Olha, vou até desenhar aqui na mão, ó. Jesus disse assim, ó, é só isso aqui, ó, gente. Só que daí vem o sistema religioso que tira a sua atenção daqui, joga você pra cá, Aí por isso que você fica nessa corrida de ratos, sempre procurando fora, procura Deus fora, procura dinheiro, corre atrás de dinheiro, e corre atrás de relacionamento, e corre atrás disso, e corre atrás daquilo. Só que Jesus disse, é só isso aqui, ó. Foca nisso aqui. Mas você acredita lá no padre, sei lá, no apóstolo, sei lá o que, aí ele vai lá e fala pra você ir pra cá, e depois, daqui a pouco já não é mais aqui, é aqui, você tem que ir pra cá, e você fica que nem fica num labirinto, sem saída, nunca consegue olhar pra dentro. Fui de cada que o dinheiro era ruim, mas mudei. Então, essa é acho que é a primeira programação que já vem de berço, né? É que dinheiro é ruim, que quem tem dinheiro não vai pro céu, que quem tem dinheiro é porque enganou os outros. Então é uma crença aí que eu acredito que ela está no top 1, né? Crença sobre dinheiro. Então o que acontece? A permissão interna, a prosperidade, ela não responde a desejo, ela responde à permissão interna. Você está se permitindo? Você está se permitindo a receber? Ou fica correndo atrás? Ou fica achando que não é merecedor? Boa noite, Rosângela. Você fica então com culpa por ganhar mais que a família. Isso aqui, gente. Mentoria, isso aqui. Nas mentorias particulares, eu não posso falar nada, mas tô falando em geral. Um contexto geral, é aleatório. Mas é uma das coisas que bloqueia muitas pessoas. Por exemplo, a pessoa fica presa em tipo assim, o que vai acontecer se eu começar a ganhar mais do que minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos? E aí ela
começa a se sentir culpada. E o que ganha? O que vence? Ganha mais? Não. Mais sentimento de culpa. E aí a sua mente te sabota. Ela te sabota. Quando você até... E aí o que acontece no seu plano físico? O universo sempre envia os recursos. Aí o universo te envia oportunidades de emprego, oportunidade de você mudar de trabalho, oportunidades para você ser efetivado, oportunidades para você ganhar mais, né? E aí o que a sua mente fala? A sua mente que se sente culpada por prosperar mais do que a família vai te sabotar. Vai fazer de tudo para você não arriscar. E aí vem aquelas frasezinhas lindas que foram te ensinadas desde a sua infância. Quando surge uma oportunidade para você, você já tá trabalhando. Fátima, gratidão. Você já tá trabalhando. Aí chega uma pessoa e diz assim, vai sabotar, a Miriam falou. Aí chega uma oportunidade, chega uma outra pessoa e diz assim pra você, ô fulano, tem uma oportunidade aqui pra você ganhar mais, pra você trabalhar menos, pra você vai ser gerente, você vai ser isso. Aí você, não vou trocar o certo pelo duvidoso. Gente, vomita essa palavra da sua boca, do seu vocabulário e nunca mais torne a colocar isso dentro de você. Ai, não vou trocar o certo pelo duvidoso. Nossa, o que eu ouvi muito e que eu falei muito disso. Não vou trocar o certo pelo duvidoso. Você tem que repudiar essas palavras, essas afirmações. Ai, não vou trocar o certo pelo duvidoso. Gente, a oportunidade tá batendo na sua porta, você tá dizendo assim, eu não vou trocar o certo pelo duvidoso, por isso que a sua vida não muda. A Railane falou, tem que trocar sim. Claro, gente, é porque o universo tá te enviando, você, às vezes, olha só, o todo é maravilhoso, o universo é maravilhoso, Deus é maravilhoso, porque ele tá vendo você passando por um perrengue e ele tá sempre enviando recurso. Aí o universo faz assim, coitado, né? Não é dessa forma, mas uma forma bem simples para você entender, que é a coisa para ensinar para bebê. Ah, coitadinha do fulano, coitadinho do Ricardo, que é o que aconteceu comigo. Vou enviar uma oportunidade para ele. Aí vinha a oportunidade, eu dizia, não vou trocar o certo pelo duvidoso. Aí o universo tá bom, seja feita conforme a sua vontade, né? E aí lá ficava frustrado de novo, para trás. E aí nisso se passa 1, 2, 3, 4, 5 anos e as oportunidades batendo. E o medroso, e o pensamento fracassado, ansioso, depressivo. Ah, não vou trocar o certo pelo duvidoso. Aí de novo. Até o pouco que você... Bom, as pessoas já chegam assim, ó. Anderson Palmeira, quanto tempo, hein? As pessoas já chegam, já olham de longe. Não, lá vem o Ricardo. Aí o universo faz assim, ó. Ô Joaninha, você sabe de uma coisa? Eu tô a fim de dar uma oportunidade pro Ricardo. A Joaninha, que já te conhece, vai dizer assim, já me conhece, vai dizer assim, não, fulano, nem chega perto daquele homem. Aquele homem repudia oportunidade. Ele diz que não vai trocar o certo pelo duvidoso. Aí por que vocês estão entendendo? Estão entendendo como que funciona o negócio? Como que funciona o universo? Não é ficar vendo videozinho de lei da atração. Você está entendendo o porquê, como que funciona o mundo invisível? Você então tem culpa de ganhar mais que a família, você tem medo de ser julgado, outra coisa, né? Você tem medo de ser julgado. Ai, o que vão falar de mim se eu trabalhar lá numa grande multinacional, eu vou começar a ganhar 5 vezes mais do que eu ganhava. Medo de ser julgado. Medo de perder o amor ao crescer. Ai, o que a minha esposa, meu marido, meu namorado vai pensar se eu começar a ganhar mais do que ele? De novo, perde as oportunidades, não muda. Aí fica pior do que a pessoa que você tem medo. Daqui a pouco, em vez de você ter medo de prosperar e essa pessoa precisar de você, porque você prosperou e você tá até com condições de ajudar ela, o jogo inverte. Você fica com um pensamento tão negativo que essa pessoa que você achava que você não podia ganhar mais do que ela vai acabar, com um pouco que ela tem, vai acabar te sustentando e te ajudando. A Miriam, muitas das vezes ficamos honrados, pai ou mãe. Honrar é bíblico, né? Honra teu pai e tua mãe. Eu dizia assim, ó, honra para que prolongue os teus dias sobre a terra. Gente, lá vem o mentor falar de Bíblia, de Jesus, de Deus. Gente, isso é princípio.
Não interessa que você acredita ou não, isso é princípio. Ah, mas não conheci meu pai, já fiz isso aqui várias vezes na live. Ah, não conheci meu pai, minha mãe, inclusive já ressignifiquei muitas vidas ao vivo numa live, em lives, fazendo a pessoa ressignificar o passado com a mãe e com o pai. Lá no meu canal no YouTube tem oração de perdão de 90 dias pro pai e pra mãe. Você vai ouvir um dia a mãe, a oração pra mãe, no outro dia você ouve pro pai, no outro dia pra mãe, no outro dia pro pai, até por 90 dias. Você vai ver que vai libertar a sua vida. Você vai honrar é o quê? Honrar que eles te colocaram no mundo, pronto. Deus já honrei, agora só que eu não aceito viver como eles. Honrar é um princípio. É só um princípio. É só não. É um princípio poderoso. Por isso que você vê que tem pessoas que são não tem a vida muito prolongada. Elas não honram a quem foi usado pelo todo, pelo universo para ter relação e te colocar no mundo. Não, você não tá entendendo esse negócio. Rivaldo, boa noite, mentor. Boa noite, Rivaldo. Você não está entendendo esse negócio aqui espiritual. É a mesma coisa que eu falei anteriormente. Você que está me acompanhando está prestando atenção. Consciente, aspecto masculino do seu papai. Subconsciente, a mamãe da criação, a que gerou você, mas é o subconsciente que gera o seu pensamento. Eles têm relações, pensamento com o sentimento. Acreditou que é verdade? Formulou o seu bebê, o seu desejo. A mesma coisa se a mamãe e se o papai tiveram relação. Ah, não sei, minha mãe não conhece meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo, nasci por acidente. Não foi acidente, tá? Fosse acidente, você não tava aqui, tá? O Otávio, gente, hoje eu leio o Salmo 14, pensa que maravilha. Todo é conhecimento, sabedoria. Por causa de que você foi programado na religião, por exemplo, faz com que você esteja onde você está. Não faz você sair daqui para cá. Por quê? Você foi programado que Bíblia é isso aqui, que a religião do fulano é pior do que a minha é melhor do que ele. Aí já há essa separação. Nós não somos separados no universo. Por isso que você não sai da onde você está. A Miriam falou, minha mãe era meio esquisita e eu fazia tudo para ser igual. Eu vinguei a vida toda. Então, para você ter uma noção na neurociência, né, na programação linguística, por exemplo, só na neurociência, vamos falar no plano espiritual, só o fato do seu papai não ter te pego no colo quando você era pequeno, a sua mamãe não ter te amamentado no seio, já te gera um grande impacto na sua vida adulta. Agora, quem dirá você em pensamento ainda querer ter sentimentos de vingança? Oh my goodness. Otávio Almeida, não tenho religião. Ok, exatamente. Tem que ter sabedoria, conhecimento. Busca o reino, busca primeiro o reino, que está dentro de vós, e as demais coisas serão acrescentadas. Reino não é religião. Miriam Fernandes, verdade. Então, vamos continuar aqui. Que mais? A pessoa tem medo de perder, né? O amor ao crescer. Tudo isso bloqueia o fluxo, mesmo com pensamentos positivos. Mesmo você pensando. Mesmo, eu tô pensando positivo. Mas tem medo de perder o amor ao crescer, a mudar de país, mudar de status financeiro. Tem medo de ser julgado, culpa de ganhar mais do que a família, ganhar mais do que o pai, ganhar mais do que o marido, ganhar mais do que a esposa. A Railane, meu pai desencarnou, eu tinha 9 meses de nascida. Essa palavra também vai levar pessoas a tipo de uma religião, alguma coisa, outro. A Miriam, estou liberta. Acredito, porque senão a sua vida não estaria andando. E aí também isso, em vez de prolongar, ela encurta. Então, pense muito bem nos princípios, gente. Princípio é uma coisa que é inquebrável. E se os princípios são quebrados, aí é muito difícil de explicar numa linguagem de outra dimensão, porque sempre, todos nós aqui tivemos crenças e temos ainda até hoje. Cada um tem uma crença religiosa, fomos treinados, ensinados de uma forma. Se eu começar a falar de coisas aqui, as pessoas vão achar que é religião, vão achar que é Bíblia, vão achar que é
Entendeu? Então a gente não vai muito além disso. Até porque tem muitas mentes que não estão preparadas ainda. Agora eu quero fazer um exercício rapidinho aqui com vocês. Um exercício rapidinho aqui que eu anotei, que eu só anotei aqui, ó. Fazer exercício tal. Vocês vão fazer agora uma coisa assim pra mim. Você vai fechar os seus olhos por 10 segundos e responde mentalmente. Você vai responder entre você e sua centelha aí. Fechou os olhos? Fecha os olhos aí por enquanto. Close the eyes. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Olha que eu vou achar qual o sentimento que tá em você. Fecha os olhos aí. Fecharam os olhos? Não precisa escrever. Eu quero que vocês fechem os olhos e agora ouçam o que eu vou dizer. Agora, conforme eu falar aqui, você vai repetir aí pra você. Se eu ganhasse 10 vezes mais, eu me sentiria confortável ou culpado? Fecha os olhos e diga. Se eu ganhasse agora 10 vezes mais, eu me sentiria confortável ou culpado? A resposta é com você. Pronto? Conseguiram responder para você mesmo? Se você ganhasse agora 10 vezes mais, se agora, a partir de agora, desse exato momento, next moment, você soubesse que você, a partir de agora, Rose, gratidão, Rose Coutinho, a partir de agora, você soubesse que você ganha 10, vai passar a ganhar 10 vezes mais. Qual é o sentimento? Como que você se sentiria? Confortável ou culpado? Fale a verdade. Agora, você está ganhando 10 vezes mais. A primeira coisa que veio na sua cabeça? Eu já visualizei alguém pensando assim. Ó, a Vera falou confortável, a Miriam abundante, confortável demais, a Rose. Só que teve pessoas que não vai responder, mas ela pensou assim. Pensou na mãe, no pai, nos irmãos. O que será que eles vão pensar se eu ganhasse 10 vezes mais agora? O que será que o pastor vai pensar de mim se eu ganhar 10 vezes mais? Que o pastor, o padre, o Otávio Almeida falou, a religião leva as pessoas a se perder, tira de quem não tem e dá a quem não precisa. A G falou confortável, a Cida confortável, a Railane confortável. Se realmente, verdadeiramente, eu acredito em vocês, que vocês sentiram isso, né? Então é sinal que você não tem esses pensamentos de culpa por ganhar mais do que o seu pai, o Rivaldo também ali, ó, confortável. Vocês não têm medo de ser julgado, vocês não têm medo de perder um amor, meu namorado, vou ganhar mais do que meu namorado, vou ganhar mais do que minha esposa. Você não tem. Confortadíssimo ali, ó, confortável. O Otávio se sentiu confortável, né? Então, essa resposta que vocês tiveram revela somente que sua mente está preparada para prosperar ou não. Então, essa resposta que vocês tiveram, que vocês fecharam os olhos e pensaram, se eu ganhasse 10 vezes mais agora, como que eu me sentiria? Confortável ou culpado? Se você sentiu confortável, então essa resposta revela que a sua mente ela então está preparada para prosperar. E quem sabe você já está prosperando. E esse é o meu desejo, é minha intenção, a minha frequência. Totalmente para vocês que todos prosperem verdadeiramente. Então a sua mente, então, se você realmente sentiu, não é pensar, não, sentiu que você está confortável, se ganhasse 10 vezes mais, você está preparadíssimo para ganhar 10 vezes mais. O Rivaldo, primeiro eu tenho que pensar em mim. É prioridade, gente, prioridade. A Rose, tenho certeza que já estou prosperando. Então é isso aí, ó, convicção. Até quando a gente fala. Então quando a pessoa ela fala assim, eu tenho certeza que já estou prosperando, ela já tem convicção. Isso é voz de comando. Isso não é afirmaçãozinha positiva. Já expliquei em várias lives o que é afirmação positiva. Que a afirmação positiva ela funciona, mas só que
ela funciona mais para um nível de entendimento, que não é só falar, tem que haver intenção, tem que haver foco, energia nisso. Por isso que a afirmação positiva não funciona também para todo mundo. Nós falamos sobre isso aqui. Agora, quando você tem voz de comando, a voz de comando tem energia quando você fala, eu tenho certeza, eu já sou próspero. Não é uma... Você já sabe, você sabe no seu ser mesmo. Isso que eu falei no início da live. Que a identidade cria. A identidade de quê? De uma pessoa próspera. Não importa quanto que eu tenho na conta, não importa o que está acontecendo embaixo, se a parede está caindo, não me importa. Primeiro tem que ser... É a lei da assunção, assumir o estado do desejo realizado. Ah, Rose, já comprei um chaveiro pro meu carro novo. Há 2 meses. Então, olha aí, ó. Olha o que é a convicção, a certeza. A Cida, eu sou próspera. E ponto, já era. Não tem. Toda vez que vocês forem fazer uma afirmação, olha o que é a intenção que ninguém ensina pra vocês em videozinho. Inclusive, nem eu faço videozinho, porque eu gosto de explicar tintim por tintim, porque às vezes eu pego os cortes aqui, a gente pega os cortes aqui da live e a pessoa vai lá e comenta, mas não, é assim, assim. Ô, camarada, você teve nessa live aí desse corte, que foi uma live de 2 horas? Não. Agora, por exemplo, quando você for fazer uma afirmação positiva, aquele que tem voz de comando vai fazer assim, ó, eu sou próspero, ponto. O que significa o ponto? Termina aqui, não volta atrás e não vou pra frente. Terminou, é voz de comando. O ponto, ele significa que terminou a frase. Não volta atrás, já é. Assim é e assim sempre será. Otávio, estamos vivendo para vencer. É vencer. Só vence quem tem a mentalidade de vencedor. Thank you for heart me, Rosie. A Miriam Fernandes falou, eu brinco o dia todo falando eu sou rica. É convicção, eu sou rica, ponto. Eu sou, ponto. Eu sou o que sou, ponto. Não tenha, não volta atrás, não vem... Não sai falando para todo mundo. Agora, vocês entenderam que a lei da atração, ela só funciona baseado naquilo que você sente. Ela vai começar a funcionar na sua vida baseado naquilo que você sente. Aquilo que você tem é a identidade que cria. É isso aí, ó, que vocês estão falando aqui, a Vera, a Miriam, que falou aqui, ó, o Rivaldo, ó, eu já nasci rico, o Otávio, né, deixa eu ver quem mais, a Rose, já comprou ali, ó, o que é ali, eu comprei o chaveiro pro meu carro novo, o que é isso, ela já tá assumindo, não interessa, os outros vêm dizer pra ela, sabe, essa mulher tá maluca, primeiro, Rose, não fala pra ninguém, nem que você tenha um chaveiro, não fala porque a sua energia, a sua intenção, ela está neste nível. Se você falar para quem está aqui embaixo, a pessoa vai sugar essa energia. A pessoa ela vai pegar e vai jogar uma energia densa em cima da sua energia. Não contem os seus planos a ninguém. Eu quero que vocês entendam uma coisa, que o universo não testa você. Ele não fica testando você. Inclusive na religião também você foi ensinado. Entendeu por que não pode falar para ninguém, Rose? O Rivaldo falou, é verdade. É identidade, pronto. É identidade assumir já estado de desejo realizado. A Railane, perfeito. Perfeito. O universo não testa você, ele apenas confirma quem você acredita ser. Então não vem com essa história de lei da atração, quando você vê videozinho da lei da atração, você já sabe o por trás da lei da atração. Eu não tô dizendo que a lei da atração não funciona, você conhece, o cara tá falando de lei da atração, mas a lei da atração, para ela funcionar, tem que ser isso aqui que o mentor ensinou, ó. Entendeu? Então o universo ele não fica testando você, não fica com essa aí de, eu acho que o universo tá me testando, eu acho que isso aqui é um teste. Não, você já tá emitindo frequência e sentimento de que de frustração, fantasiado de uma coisa bonita. Então o universo não testa você, ele apenas confirma quem você acredita ser. Então, você tem que ter uma consciência agora assim, ó. Se o universo não me testa, então eu tenho que ter a consciência de que então a minha identidade não tá batendo com aquilo que eu desejo e que eu sinto. Muito fácil. Não é o universo, Deus, Deus tá me testando, tô passando por uma prova.
Tô passando por uma prova. Não, essa prova que você tá passando é porque a sua identidade não acessou ainda, não acredita a fundo que você é isso que você tá falando. Entenderam? Quem tá entendendo, escreve eu aí. Escreve eu. Só escreve eu. Aí eu vou saber se vocês estão entendendo ou não. Rose, gratidão. Escreve eu. Ó, a Rose tá entendendo. Gratidão aí pelos presentes. Não sei como é que funciona essas coisas no TikTok. A Vera Fernandes, eu também. A G, eu. A Fátima, claro, eu. A Miriam, eu. O Rivaldo, eu. Ó, que maravilha, vocês estão entendendo. A Cida Carvalho, eu. A Edi também, eu. A Bárbara, eu. Ó, o pessoal bastante fica quietinho, né? Aí por que eu falo aqui? Porque eu quero ver vocês. Eu quero ver vocês aqui comigo. Eu sei que estão aí, mas eu quero ver vocês escrevendo aí, ó. Railane, eu também. O Otávio, mentor, eu tenho uma mania de colocar as mãos em tudo que eu quero e eu consigo. Será que é sério? Uau! Vire imortal, vire cambalhotas. Rose, mais uma vez, gratidão. O Otávio, salte de alegria, salte de alegria. Se você tem essa consciência. O Michel também, ó. Boa noite, Michel. Michel botou ali também. Michel, MSC, botou eu, tá entendendo também. Se você sabe que tudo que você toca, você já tem a consciência do toque de Midas, né? Que é o que eu ensino as pessoas, tanto nas mentorias como aqui abertamente. Gente, a mentalidade, o arquétipo do rei Midas. Quando você toca, você sabe, ó, tudo que eu toco vira ouro. Não é afirmaçãozinha, é comando, é poder. Aí você chega num nível que o Otávio tá ali, ó. Que ele sabe, ele tem a consciência. Gente, se eu tocar aqui vai funcionar. O Rivaldo falou, ó. Você só fala uma coisa boa, positiva. Você só fala coisa boa e positiva. E eu falo da realidade, né, Otávio? Eu tenho tanta coisa. É um nível que vocês têm que transcender, vocês têm que chegar para vocês ouvir coisas que na mentoria, por exemplo, tem pessoas que não gostam de ouvir. A mentoria, quando é 1 a 1, nossa, aí eu acesso totalmente a frequência de vocês. Eu sei direitinho a frequência das pessoas, eu sei direitinho, né? A pessoa chega na mentoria comigo, eu já digo, isso, vai aqui, vai ali, faz isso, faz aquilo, vamos aqui, eu te ajudo aqui, você aprende aqui, eu aprendo com você aqui. A pessoa faz assim, nossa, mentor, eu quero isso, eu sei isso, mas eu não chego ali. Eu disse, é assim, é aqui, faz isso aqui, vai lá e mexe aqui. É a mesma coisa que você chegar para um mecânico. Oh my goodness, oh my God. Você chega no mecânico e o mecânico só ouve um barulho do motor. Opa. Ali, ó, aperta isso aqui, é esse cabo aqui, essa correia aqui. Uou. A Miriam falou, uau, eu tenho esse toque. Eu penso e a coisa acontece. Esse é o arquétipo do toque do rei Midas. Rei Midas, que tudo que toca prospera. Tudo que toca vira ouro, né? O que é um arquétipo? A gente chama também na PNL de modelagem. É você modelar esse arquétipo, né? É acessar essa frequência de que tudo que eu toco, porque você tem essa mentalidade, é uma frequência, você sabe que tudo que eu toco vai prosperar, porque você tem energia, intenção, foco. Sabe quando as pessoas chegam para mim nas mentorias e falam assim, mentor, eu gostaria de abrir um negócio para mim, mas eu acho que vai dar errado. E eu digo, então já nem faz, meu amigo ou minha amiga, nem faz. Mas por quê? Por que eu não devo fazer? Porque você já disse que já vai dar errado. Agora, o que tem a mentalidade do rei Midas, ele sabe. É o que eu falo, gente. Pessoas aqui que já me acompanham há muito tempo aqui nas lives, no portal. Rose, gratidão. Eu falo, gente, se hoje eu parar de aparecer na internet para vocês, se eu tiver que ser, não contra, mas é só um exemplo, se eu tiver que ser um catador de latinha na rua, eu vou ser o melhor catador de latinha na rua. As pessoas, eu sei que eu vou estudar que horas as pessoas colocam os recicláveis na rua. Eu vou sair mais cedo. Eu vou fazer de madrugada enquanto os outros estão dormindo. Eu vou ser o melhor. Por quê? Porque eu sei que mesmo sendo um catador de latinha, a minha mentalidade é de quê?
do arquétipo do rei Midas. Quando eu falo de ser um catador de latinha, não estou menosprezando, eu só estou dizendo que gente, é porque eu vivia num arquétipo de vitimista. Vitimista, ele vive se vitimizando. Olha, chegavam as oportunidades. Olha, que tal você fazer isso? Isso aí não dá, eu acho que não vai dar certo. Então, por isso que eu já digo, se você já chega dizendo que não vai dar certo, não faz que é melhor, porque você vai se frustrar menos. Escuta o que eu tô falando, anota. Amir, eu uso o arquétipo do dinheiro, dólares, tenho um quadro. Eu faço de marcador de livro, dólar, dinheiro, né? Rivaldo, tem que pensar, já deu certo. Tem que assumir a identidade que já é. Não é só pensar que deu certo. A diferença dos grandes bilionários, multimilionários, é que eles, antes deles fazerem, eles já são, eles já acreditam, não tem. Os caras chegam e dizem assim pra eles: você tá maluco, Steve Jobs, Elon Musk, Henry Ford, Walt Disney, todos esses caras foram taxados como louco, porque eles chegaram com um projeto, eles chegaram com algo que só veio da mente deles. E os caras chamam esse cara tá maluco, vamos enforcar esse cara, vamos matar esse cara. Não posso nem falar essas palavras que cai as lives. A Rose, parece que quando enviamos o presente popular, a live chega a mais pessoas, gente. É feito pra isso, gente. É feito pra isso, na verdade. A Rose, esse aí. Miriam, 50k ali, ó, batia. Eu nem fico olhando essas coisas, gente. Gratidão. Gratidão a todos. A Railane, ó, pessoal que fica aí, ó. A Ana Paiva ali, ó, curtindo, ó, tap, aqui aumenta ali, ó. Aumenta o engajamento da live, sabia, gente? O que vocês comentam. A Miriam, eu olho. Então vocês pegaram aí que o universo não testa você, não fica com essa coisa aí de o universo tá me testando, Deus tá me testando. O universo está apenas confirmando o que você acredita ser. Ó, eu ainda escrevi aqui: acredita ser, ponto. Acabou a frase. Acredita ser e ponto. Eu vou chegar assim na mentoria e vou dizer pra você: é assim, ponto. Não tô dizendo que eu tô falando que eu sei, eu que vou mandar na sua vida. Não, mentor não é isso. Eu tô falando no sentido é que você vai querer uma resposta de uma outra dimensão, e eu vou dizer ponto, não tem volta. E infelizmente tem pessoas que voltam, mas a live boa assim, a gente tem que engajar isto, Rose. Mas, gente, até o próprio algoritmo, as próprias plataformas nesses tipos de conteúdo, não é por causa do criador, infelizmente nosso país, ele é outro assunto. A identidade se constrói com método, não com esperança. Então, eu vivia muito também a identidade, ela se constrói com método. E aí o mentor, ele te traz um método. O que é o método, gente? Não é uma fórmula mágica, é uma bússola, é um mapa. Olha, já pensou, gente, livro, a pessoa diz: eu não suporto ler livro, eu não toco no livro. Gente, eu não acredito que você, na sua casa, você não tenha. Eu não acredito numa pessoa que não tenha um pequeno acervo de bons livros na sua casa. Eu não acredito. Porque o que é um livro, gente? O que é um livro, gente? É um conhecimento de um camarada passou dificuldade, o camarada cresceu, o camarada investiu, o camarada passou coisas, noites sem dormir, o cara passou por vários processos e o cara te traz um livro de 200 páginas. Não tem. O dia que eu tive essa consciência, e um mentor também me falou que o Ricardo, Mr. Ricardo, se você não entender que um livro são anos, são choro, são noites sem dormir, são sofrimento ali do cara que o cara passou, o cara te traz um livro de 200, 300 páginas, quem sabe aqui um Napoleon Hill de 800 páginas. Imagina.
Você não precisa ir lá onde o cara foi, você não precisa investir o que o cara investiu. Você não precisa ficar à noite sem dormir, porque o cara já ficou e ele deixou escrito pra você. E você não tem um livro. Você não quer ler um livro, você não suporta ler, você não tem esse hábito, porque também foi programado e tá tudo certo. A Miriam Fernandes falou, o senhor falou de 3 aulas de quanto? Não, gente, a escola quântica ela funciona assim. A escola quântica ela funciona assim. São 3 níveis da escola quântica: nível fundamental, nível avançado e o superior. O que é? É tudo que. Primeiro, o nível fundamental é onde você vai começar. Tudo que você precisa aprender, como funciona a mente, as leis universais, afirmações, tudo, você vai aprendendo tudo desde o zero para esse processo de expansão de consciência. Você vai ter acesso às aulas gravadas, sempre, é processo contínuo. Aulas gravadas, você faz um mês, você vai pagar um mês. Quero estudar um mês. Você vai ter acesso às aulas e 3 encontros comigo ao vivo, gente. Eu tava até falando na aula na escola quântica, que é R$97 a mensalidade. R$97 eu cobro para 1 hora de mentoria, assim, 1 a 1, sozinho, só eu e você. R$97 1 hora só, tá? A pessoa, quando ela faz a escola quântica, ela tem as aulas gravadas e 3 encontros no mês. Por exemplo, junho agora, hoje teve aula já com 2 turmas. Então, agora vai ter mais 2 aulas durante esse mês, ao vivo, diretamente comigo, assim. Só eu e a turma. Ou só eu e uma pessoa que entrou depois, aí vai ser criado um grupo. G, até a próxima. Boa noite, G. Miriam, tá, já falei. Boa noite, cheguei atrasada, Ana Kátia. Já estamos quase encerrando, Ana. Deixa eu ver aqui se eu coloquei aqui um... Bom, nós já fizemos ali nosso exercício, que é aquela de você fechar os olhos e mentalizar e visualizar ali. Se eu ganhasse agora 10 vezes mais do que eu ganho, a pessoa, por exemplo, a pessoa que já visualiza, que já não ganha nada, ela visualiza ganhando 10 vezes mais, qual é o sentimento que você tem? O sentimento de quê? Qual o sentimento que vem de você e na sua mente? De que você fica confortável ou você fica culpado? Você se sente culpado? Já foi um processo. G, boa noite. Você já é um processo de você se autoanalisar e para você descobrir. Lembra que eu falo que através de perguntas vocês descobrem aonde que está a sua programação. Por exemplo, você faz uma pergunta assim para você, só você, em um momento assim sozinho, você vai se questionar sempre sobre tudo. Você vai dizer assim, por exemplo, vai fazer uma pergunta: o que eu acredito? Fecha os olhos. O que eu acredito acerca sobre o dinheiro? O que eu acredito acerca sobre relacionamento, sobre o homem, sobre mulher, sobre o mundo, sobre as pessoas? Respira fundo e espera a resposta vir. A primeira resposta que a sua mente te der é a sua crença. O que acontece? A pessoa faz a pergunta assim: o que eu acredito sobre dinheiro? Aí a primeira coisa que a pessoa sente, já começa a sentir um monte de sentimento de desespero, eu não tenho, minha conta tá assim, a coisa. Crença, ou seja, sua programação é de quê? De desespero. Então você já achou aonde tem que trabalhar. Otávio, ler um livro é como fazer musculação para o cérebro. É o que menos fazem. Eu vejo as pessoas só nas academias, e tá tudo bem, exercício físico. Só que o músculo que é menos treinado é esse músculo aí. Através da leitura você exercita processo de visualização, acesso a conhecimento, como eu estava explicando. Você não precisa passar por tudo que o escritor passou. E você vai ter tudo mastigado num livro pequeno, dependendo da forma que for, 200 páginas, 300, 400, 800. Tudo isso você vai visualizar, você vai aprender a escrever, vai aprender a ler, porque através da leitura vai aprender a exercitar a sua visão tanto física como a mental, espiritual. Então, a Rose, pode indicar um livro, por favor? O livro O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. Começa com esse. Ali tem todos o subconsciente. O Dr. Joseph Murphy explica o que é a mente subconsciente,
Ele ensina ali orações, meditações, fala sobre dinheiro, fala sobre relacionamento, olha, muito bom. Começa com o poder do subconsciente do Dr. Joseph Murphy, ok? Tá até aqui, ó. Ver se eu não vou derrubar tudo aqui. Olha aqui, ó. The Powerful Subconscious Mind. Ah, que bom, já estava mesmo querendo ler ele. O Dr. Joseph Murphy é outro mentor meu, né? Boa noite, Vera. Como a mente funciona, o poder milagroso do seu subconsciente, curas mentais, técnicas e práticas de cura mental, como obter resultados que deseja, seu direito de ser rico. Então, olha, vai com tudo ler esse livro. A Vera, boa noite, vai sair? Gente, também tenho que encerrar aqui nosso portal. Nós temos que encerrar aqui nosso portal para esta noite. Nós falamos então que é uma mentira da lei da atração que ninguém nunca te contou. Nunca te contaram que a lei da atração não é a lei primária. Não é a lei que é a única lei, a que manda em tudo. Não, é a lei secundária. Primeiro pensar, sentir e depois a lei da atração entra em ação. Meus filhos falaram que depois da escola quântica minha caligrafia mudou. Muda tudo, Cida. Por quê? Porque você também exercita, ó. Começa na mentalidade, depois você exercita escrevendo, porque você faz a técnica, você faz lá os exercícios, então você começa a cada vez mais exercitar. O rival na minha academia é pedalar 80 km por semana. Aí automaticamente coloque num fone de ouvido enquanto você está pedalando, coloque no ouvido um audiobook de um livro poderoso aí. Você vai exercitar a mente, o ser, o corpo, a alma, o espírito, os músculos, o DNA, tudo. Railane, gratidão pelo seu conhecimento, mentor. Gratidão por vocês, porque lembra de uma coisa: vocês são as minhas criações e vocês me criaram. Eu acessei vocês e vocês me acessaram. Tá bom, gente? Eu quero agradecer a todos vocês. O meu desejo é de muita saúde, muita prosperidade a todos. Sucesso para vocês. Sucesso. Uma excepcional noite para você. Noite de tranquilo sono. Lembra, faz a sua carta do futuro da vida perfeita. Também você pode fazer a carta de pergunte para o subconsciente. Como que eu faço essa carta, mentor? Deixa eu ver aqui que eu estava escrevendo. O livro está ali embaixo, mas eu tenho uma pergunta para o subconsciente ali. É um pedacinho de papel, você vai perguntar para o seu subconsciente o que você quer saber. O que você quer. O que você quer saber lá do plano das infinitas possibilidades, lá no plano do todo, do universo. Lá a resposta que vem de outro mundo, que você vai receber a resposta certa, certeira. Você vai pegar um pedacinho de papel e vai escrever: subconsciente. Querido subconsciente, trata com o maior carinho. Querido subconsciente, sei que é interligado a mente com o todo, com o universo. Agora, sabendo disso, subconsciente, me dê as respostas acerca de... Subconsciente, me dê as respostas acerca sobre meu relacionamento, como abrir um meu negócio, como lidar com meus funcionários, como ter mais clientes. Subconsciente, a pergunta é com você. Depois, quando você faz a pergunta, você escreve: muito obrigado, subconsciente, pelas respostas que sei que já recebi. Aide, boa noite, gratidão. Uau, extraordinário. A Miriam, Bárbara, gratidão. Bárbara, a Cida também, gratidão. Gratidão, boa noite. O Rivaldo, Miriam, gratidão. De novo, Ana Cátia, gratidão. Rose, gratidão. E eu sinto que vocês realmente são gratos mesmo, né? Otávio, começaram comigo desde o início, estão até o final. Mentor, por que as pessoas têm tanto medo da morte, sendo que estamos preparados para esse dia? Porque a vida da pessoa ela é tão sem sentido que ela tem medo da morte, porque ela não faz nada para mudar a vida viva, que ela quer prolongar esta vida. Então, quando você vive no agora, no hoje, quando você vive, usufrui
desfruta, essa palavra é poderosa, desfrutar a vida, você não tem tempo para pensar em morte. Uou! Porque tá tão bom, eu tô tão tomando presente, por exemplo, como é que eu tô? Eu tô 100% com a minha filha pequenininha, com minhas filhas, usufruindo, desfrutando delas, que tempo eu tenho de pensar em morte? A Miriam, falei isso pedindo a aposentadoria do meu marido. E recebeu, saiu hoje, ó, viu? Resposta vem. O Otávio, gratidão. O Rivaldo, gratidão, é verdade. Ok, gente? Boa noite a todos. Muito obrigado por todos vocês estarem aqui juntamente comigo. Lembre-se que vocês estão com o mentor certo, da hora certa, na minha live certa. Lembre-se de uma coisa, você é criador da sua própria realidade. Ok? O universo é fantástico. Universe it's a wonderful. Ok, gente? Lembrando que essa live vai lá pro canal do YouTube Mentor Ricardo Pacheco e @Ricardo Pacheco Oficial. Você pode achar também. Se você não é inscrito lá, se inscreva para ver. Lá tem vídeos lá de aulas, tem vídeos de músicas de riqueza, tem áudios de ativação quântica, tem videoaulas, tá tudo lá. Essa live vai para lá. Eu espero vocês então na nossa próxima live, nosso próximo portal. Você que não está no nosso grupo aqui do WhatsApp, que é o grupo dessa live aqui, você mande seu número no privado aqui do TikTok que a gente vai mandar o convite lá para vocês, ok? Boa noite a todos. Saem dessas redes sociais e vão fazer lá sua carta do futuro, vão desfrutar do seu hoje, do seu agora, depois você vai dormir para acessar as respostas do universo. Gratidão. Tchau, gente. Gratidão a todos. Sucesso a todos, uma boa noite.